Nerds! Estamos agora iniciando. Vamos falar hoje de um quadrinho, mas na verdade com a intenção de iniciar uma sequência, não é? Vamos começar com Vingadores: A Queda. A gente tem duas edições aqui diferentes para mostrar, tá? Brian Michael Bendis. Exatamente, mas a intenção real é pegar o trajeto da história aí até a Guerra Civil dos quadrinhos, a Primeira Guerra Civil. Sim, a que presta. Isso. E por que não até a Invasão Secreta? Não é? Que é bom também. Exatamente, que vai seguindo, né? Na verdade, depois da Guerra Civil, a polêmica vai acontecendo e culmina lá na Guerra Secreta. Então a gente vai dar esse início, vamos dar esse pontapé inicial. E inclusive, à medida que os vídeos forem surgindo, a gente vai começar a alimentar uma nova playlist justamente rumo à Guerra Civil nos quadrinhos. Exatamente. Que aí todas as obras ali da sequência a gente vai vinculando nas playlists. O que você deve ler, meu amigo? O que você deve observar? Se é bom, se é ruim? O que é que presta, o que é que não presta? Exatamente. Então, vamos lá? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui a edição da Panini. Isso. Né? Eu particularmente gosto do material editado pela que foi lançado novamente agora, né? Fazendo exato. essa ressalva. Já tinha sido lançado, era edição esgotada e eles reeditaram agora. E apesar da polêmica com relação ao reajuste dos preços, ela saiu com um preço bom. Você ainda acha ela no bom preço. Preço equivalente da Salvati, foi 39 e pouco, né? Exato, equivalente da Salvati. Eu já tinha adquirido a versão da Salvati, então agora que saiu essa nova, eu realmente deixei passar, né? Não dá pra ficar dando uma de colecionismo aí, é excessivo nessas épocas de crise que a gente tá vivendo. Nossa Senhora. Né? Então eu deixei passar, pelo menos por enquanto. Mas tá aqui, são duas obras. Elas são iguais. Com relação a diferença aos extras, né? A versão da Salvati, como de costume, tem sempre aqui. Ela não tem essa. Não tem o prefácio. Não tem essa capa. Isso. Essa guarda. Isso, né? Ela não tem. Que é a vermelhinha aqui, típica da Salvati. A versão só vem uma guarda preta sem. Como de costume, aqui na edição vem Salvati. A palavra do editor. Isso, né? E tem a história até aqui. Isso. Os eventos que levaram a Vingadores à queda, né? Sempre vem aquela parte. Não é essencial que você tenha lido. Não é essencial que você conheça a equipe. Isso. Não é essencial que você tenha lido algo antes para ler essa obra. Mas se você já vem acompanhando, digamos assim, você vai ter um plus. Porque tem eventos que são citados aqui que serão melhor aproveitados se você já estiver acompanhando. O principal elemento que talvez precise ser conhecido gravita em torno de Wanda Maximoff, né? A Feiticeira Escarlate, porque no final das contas ela é o pivô, não é? A gente não vai entrar em tanto detalhe, mas ela é o pivô. A ideia é que você leia. Né? Isso. Então vamos lá. A edição da Panini, para fazer a diferenciação, ela tem um prefácio muito bom, que é escrita pelo Paulo França, né, que é o editor. E no final ela tem uma historinha do Hulk. Essa historinha do Hulk é legal. Lembrando quando ele foi, né, ele como membro fundador. E aí ele fala um pouco da trajetória dele. É muito engraçado, vale muito a pena. É um desenho estilo cartoonizado, né? Tem uma galeria de todas as capas. Tem uma galeria com 500 capas. Porque pequenininha. Isso, porque o Vingadores: A Queda saiu, ele começou pelo menos esse arco, o Michael Bendis, justamente na edição número 500 de Vingadores, que acho que foi lançada em agosto de 2003, se eu não me engano. Exatamente. E aí ela foi até a edição 503, mais uma edição especial intitulada Avengers Finale, ou Vingadores: O Final, o fim, não é? E aí realmente ele começa na 500, 501, 502, 503, mais Avengers Finale. E vamos lá, contexto. O Homem de Ferro, além de financiador dos Avengers e membro, ele está aí na posição ainda de secretário de segurança dos Estados Unidos, né? Com inclusive uma cadeira lá, ele representa inclusive os Estados Unidos na ONU. A história começa, né, tem um trecho que se passa justamente aproveitando essa questão do cargo dele. Isso. E eles tinham acabado de perder um membro que é o Valete de Copas. E a história inicia justamente com o retorno do Valete de Copas, que tinha morrido numa missão dos Vingadores no espaço. Isso. Né? O retorno à mansão dos Vingadores. A mansão dos Vingadores, e aí ele volta todo meio zumbi e tal. E aí, por conta disso, o encontro com o Valete de Copas acaba sendo fatal para outro Vingador.
Isso. Né? A mansão é invadida. O que eu acho interessante da história do Michael... Eu gosto muito do Michael Bendis. Ele escreve muito bem. As melhores obras da Marvel que eu li são dele. O Bendis é ele fantástico. É muito bom. E agora tá na DC. Tá na DC como escrevendo Superman. E o que eu acho interessante é que ele inicia com a história banal. Os Vingadores ali, batendo um dia pau, qualquer. O Clint Barton falando quais vilãs ele pegaria. Né? Ao nível da conversa. E quando chega na 4ª página, a ação começa e o negócio vai num crescendo. E você acha que o negócio não respira. Pior? Você não respira. Rapaz, daria um filme excelente. Agora, aqueles filmes pra você sair suado e sangrando, talvez, ou banhado de sangue do cinema. Porque, como eu falei, você não respira. Não respira. Tirando esse início morninho, tranquilo, um dia qualquer, na Mansão dos Vingadores e tal. Isso é que é massa, porque quebra a sua expectativa. Né? Porque começa com bate-papo, gente na piscina lá tal. E aí daí pra frente. Daí pra frente, ele mata logo um Vingador logo de início e daí pra frente as coisas vão tomando. O que eu acho interessante também é que em determinados momentos ele alterna elementos do passado, e aí ele traz alguns flashbacks, porque na prática foi uma edição comemorativa, uma comemoração bizarra e macabra, né? Porque marca justamente a queda dos Vingadores. Então, mas o que é interessante é que ele resgata muito disso, né? Da história dos Vingadores. Tem páginas aqui que vocês vão ver praticamente todos os Vingadores que já atuaram realmente. Em algum momento vai estar todo mundo lá, porque é muito interessante. A história ela faz um link justamente com a outra obra que nós vamos revisitar, né? Que é a Dinastia M. Sim. Né? Enfim, já falamos aqui, mas vamos falar dela de novo, justamente para compor essa playlist. Isso. É apresentado o vilão. O que eu gosto dessa obra, particularmente do Bendis, é que primeiro ele pega a formação dos Vingadores atual, desconstrói ela toda, né? Ele sai desmontando a equipe. Mas o que eu acho interessante é o personagem que ele escolheu como vilão e suas motivações. É um negócio assim que rendeu uma história. Esse arco de história do Bendis foi tão bom que ele ficou 8 anos na frente da revista. Um negócio assim espetacular. Né? Como você falou, né? Na verdade, esse desfecho talvez seja um pouco diferente, porque de certa forma ele não mostra necessariamente a nova formação da equipe. Mostra simplesmente que ela foi dissolvida e ponto. Chega ao ponto do próprio Homem de Ferro, que é o financiador dos Vingadores, ele deixar claro que não tem condições de financiar. Não é? E por conta aí ele vai ter uma série de reveses em relação ao próprio Homem de Ferro, né, o Tony Stark. Exato. Você percebe cada um tentando seguir seu rumo. O Capitão, você percebe ele totalmente e absurdamente desolado com a ideia. Sim, de fato. Não é? Mas o que é interessante é que por conta dessa tacada do Bendis, você veja que dá espaço para os novos Vingadores e a inserção de membros que a gente vai falar nas próximas obras que são importantes. Por exemplo, Luke Cage. De fato. Luke Cage passa a integrar os Vingadores. Luke Cage, que a gente viu na série do Netflix, que também integrou os Defensores como herói urbano e tal. Mas ele vem para a formação dos novos Vingadores. O Homem-Aranha, o momento que o Homem-Aranha entra para os Vingadores é justamente como dos novos Vingadores, fazendo parte desses novos Vingadores que a gente vai falar na frente. Então, o que é importante, o que é interessante nessa Vingadores à Queda é justamente o esfacelamento da equipe, como o Eduardo falou, através da motivação de um personagem que cruza a linha e vai ser determinado ali como vilão, ou pelo menos o vilão do momento, ou o opositor do momento, não vamos nem chamar de vilão, mas o opositor dos Vingadores ali naquele momento. Você percebe que o que eu achei fantástico aqui da escrita do Bendis é que você percebe o estarrecimento dos Vingadores. De fato. Quando eles associam quem seria. E é isso. E o que eu achei interessante é que o Bendis ele é uma escrita de coragem, porque estamos falando de uma equipe que era icônica, icônica e principalmente agora, com os filmes, ficou em evidência, o carro-chefe da Marvel. Isso. E ele não poupa, assim, ninguém. Ele vai escrevendo, mata personagem, acontece coisa ruim, você fala, não pode ficar pior, e vai ficando. Mas isso dá uma história espetacular. Eu acho que justamente por conta disso. Porque ele tira aquela sua sensação de segurança.
Isso. Você fala, não, no final todo mundo vai sobreviver e todo mundo vai se dar bem. E não é bem assim. Não é assim. Não é uma coisinha. Tudo que eles passam é real. Os mocinhos sempre vencem no final. Isso, a história te compra, te convence. Pelo menos me convenceu. Isso. Aí pode-se dizer que é um novo clássico, né? Um novo clássico da Marvel. O que é interessante, como a gente estava falando, né? A questão do resgate de vários momentos. Então a gente tem momentos de flashback que são muito interessantes, enriquecem muito. Um desses flashbacks, aí já falando, isso aqui já tá meio que fora da história. No final, depois do desmonte da equipe, isso aqui é porque tá na capa, viu, gente? É a queda mesmo dos Vingadores. Então, o que eu achei interessante é que no momento final, eles fazem, a equipe se reúne e cada um relembra um momento. Qual foi o melhor momento importante para eles na equipe. E a cena, tem o Jarvis tá lá. Exatamente. Pra falar do momento dele, gente, é tocante. Realmente é uma obra assim. O Bendis, quando ele escreve, quando dão liberdade criativa para ele, eu acho que aí ele brilha. Realmente um roteirista assim com um extremo diferencial. E o David Finch, que é responsável pelas... A arte do David Finch tá impecável aqui. É impecável. As páginas cheias dele são um negócio Nossa, tem sequências... A utilização das cores, a dramaticidade que ele passa com cores... Os padrões amarelados na cena de explosão, aquela coisa bem amarela, bem carregada. Ele gosta de trabalhar esse tom, botar a perspectiva toda num tom só, né? Tem hora que fica tudo vermelho, isso, exatamente. Tem hora que fica tudo amarelo, mas é excelente. Né? Com uma cor ambiente, né? Isso, né? Ele predomina na página uma determinada paleta. E o que é interessante é que, no desenrolar da história, os Vingadores eles vão enfrentando uma sequência de inimigos ou situações clássicas. Então aparece eles brigando aqui contra o Ultron, contra os Krees. É isso, né? É uma edição comemorativa. Então, faz um resgate bem grande, né? De vários das inimigos. Formações dos inimigos. Mas o verdadeiro inimigo é surpreendente. É surpreendente. É uma história que... E mais surpreendente do que o verdadeiro inimigo é a motivação. Sim. A motivação. Que é despertado, né, no meio da edição, só que numa coisa tão banal que você deixa passar. E lá na frente é que você faz o link, você fala, nossa, é um negócio de explodir a cabeça. Enfim, recomendado, né? Muitíssimo recomendado. É uma obra que vale a pena, tá à venda atualmente. E também acha, ultimamente, a Salvat, ela meio que ela começou a contagem de novo. Essa foi de número 34, mas as primeiras 60 edições da Salvat, elas não saíram na ordem dos fascículos. Quando se encontra essas edições antigas da Salvat, elas estão com preço mais em conta, R$ 24,90, acho, ou R$ 25,90. Às vezes por aí. Mas na Amazon tem a edição nova que a Panini divulgou, que é a que o Eduardo tem, que a Panini relançou. Então é fácil encontrar ainda. É uma edição que vale muito a pena. Exatamente. Né? Fica aqui uma recomendação fortíssima. Gosta dos Vingadores? Tá empolgado? Assistiu os filmes? Quer uma história boa dos quadrinhos? Pode pegar sem medo que você vai estar lendo uma das melhores histórias da equipe, escrita por um dos melhores roteiristas da atualidade. Exato. Certo? E lembrem-se que essa é a pedra fundamental que a gente está lançando aqui para fazer um caminho aí até a Guerra Civil dos quadrinhos e até um pouquinho mais indo até a Invasão Secreta. E aí vocês vão entender por que eu não gosto tanto do filme. Exatamente. Enfim. A escalada. Né? Podemos? Podemos. Então, meu amigo, como eu disse, recomendado aí. Se vocês acompanham a gente até agora, gostou desse vídeo, dá um like, espalhe a palavra, compartilhe com seus amigos. E finalizando neste momento, Youssef, em homenagem aos Vingadores que foram totalmente destruídos, desmontados, ficaram até sem residência nessa edição. Por favor, nossa frase aqui. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com inimigos trazidos de volta dos túmulos, nem com loucuras eventuais de pessoas de quem a gente menos espera. Um grande Bazings para vocês, meus amigos. Grande abraço. Abraço, pessoal. Valeu por acompanhar a gente.